a mais um Papo Delas, esse momento de partilha, de narrativas entre mulheres, onde através da fala de uma mulher a gente se reconhece, se avalia, se percebe e pode transformar o nosso mundo e o nosso entorno. Hoje eu estou com um time de mulheres maravilhosas, mais uma vez, e aí aqui comigo está Mila Marinho, uma querida amiga da faculdade, a gente se conheceu na graduação, né, Mila? Isso. Depois nos reencontramos na formação Casal e Família. E é uma mulher admirável, além de profissional. Queria que você se apresentasse um pouquinho, fala um pouco da tua trajetória, né? Do seu lugar de mulher no mundo e de profissional também. Que prazer, né? Estar aqui com você, Joana. Minha Jojoca, né? Acho que a gente pôde trilhar o nosso caminho, né, na faculdade, cada um ali no seu cantinho, e depois a gente teve a felicidade de se encontrar na formação de terapia de casal e família, que para mim foi um grande encontro, assim, uma grande felicidade, porque eu acho que foi quando as nossas almas se encontraram, né, assim, daquilo que somos na essência, né, das mulheres que somos, né? E que presente estar aqui. Primeiramente, eu gostaria de agradecer esse convite, né? Ah, eu que agradeço. Eu que lhe admiro muito também pela mulher que você é. Obrigada, amiga. Bem, meu nome é Mila Marinho, sou psicóloga clínica, trabalho com luto já há alguns anos, venho trabalhando especificamente dentro do luto com comportamentos de risco, com suicídio, enlutados por suicídio, né? Os sobreviventes enlutados por suicídio, e é um tema que muito me instiga e que já traz um pouco da finitude, que é um pouco do papo que vamos bater aqui, né? E sobre mim, né? Enquanto mulher, carrego muito uma menina dentro de mim, acho que eu tive uma criação muito doce, muito feliz, né? Assim, de poder contemplar realmente muitas coisas que para mim hoje fazem sentido, né? Uma espiritualidade, valores, né? A bondade. Então eu vi meus pais ali cultuando isso, né? Na nossa família. E hoje me sinto muito feliz de poder trazer isso como missão, né? Hoje eu carrego hoje, enquanto mulher, né? Um pouco da minha menina, né? Cheia de sonhos, de muitas boas expectativas, né? Eu sempre fui muito sonhadora, muito positiva e sou tímida, né? Trago também algumas nuances que... Como é que eu posso colocar? Que aos poucos, né? Eu fui amadurecendo, acho que com os ciclos da vida, né? Com os novos aprendizados. Hoje eu sou uma mãe mulher, né? E uma mulher mãe, né? Que acho que não se desintegra isso. E sou mãe de 3 crianças lindas e adoráveis, né? Pérola, Miguel e Joaquim. E é isso, né? Isso é um pouco de mim. Sim. Que bom você ter topado para a gente conversar, né? E a tua fala já vai me colocando aqui em contato com o tema, né? Que eu pensei, o tema, vou chamar a Mila para falar sobre finitude. E aí, no primeiro momento, quando eu penso finitude, né, me vem logo os processos entre entre a morte e o morrer, né? Vem isso que me veio à cabeça, mas depois eu fiquei pensando, dentro da proposta do Papo Delas, né, trazer isso para a experiência da mulher na vida. E aí eu fiquei pensando nos ciclos da mulher, naquilo que se encerra, naquilo que se reinicia. E aí quando você fala desse seu lugar mãe, mulher, mulher, mãe, né? Da menina e da mulher, eu fico pensando, né? O que se finda, né? Nesses processos, o que se reinicia, né? O que tu pode falar sobre isso, Mila? Então, Joana, quando você me faz essa pergunta, né, eu fiquei muito reflexiva, né, assim, porque eu trabalho com luto, né, trabalho com processos de finitude. No consultório a gente vê, né, claramente os processos de luto acontecendo, né, na vida da mulher ou na vida de uma enlutada. Mas fiquei pensando muito em mim, né? Me veio muito o meu eu nessa pergunta, né? E me veio muito a maternidade, né? Porque fiquei pensando, será que a gente encerra algo, né? Será que dá tempo? Será que dá tempo de se reiniciar? Como se
A sensação que eu tenho é que como se fosse algo tão fluido, assim como no processo de luto, que não tem uma amarração, não é encaixado num quadrinho, uma coisa muito certinho, né? Mas que é um processo que vai se transcorrendo de uma forma muito singular, né? Muito particular. E eu acho que o que se finda, né, na mulher quando a maternidade chega, por exemplo, talvez seja esse entendimento dessa liberdade, né? Algumas crenças, né, sobre o nosso eu, sobre o nosso ser no mundo. Acho que aí se inicia um grande luto, né? Das grandes renúncias que a maternidade nos traz, das grandes dores que não são validadas e acolhidas, porque a gente tem uma cultura, né, de romantizar ainda a gestação, a maternidade, o puerpério. Então, nesse lugar, muitas vezes eu me senti muito não reconhecida. E o não reconhecimento não traz legitimação. E é uma grande perda, né? Então, eu me lembro, por exemplo, né, na minha primeira gestação, de sofrer porque eu não ia ter tempo mais para assistir a novela que eu queria, né? De não poder mais decidir livremente a hora que eu vou tomar um cafezinho com as minhas amigas, né? De não poder mais viajar, né, sem pensar se eu posso passar 10 dias, 20 dias fora, né? Sim. Mas, então, me perpassou muito esse atravessamento, né? Assim, o que é que agora eu preciso, né, me refazer? Sim. Que mulher é essa agora que sou depois que os filhos chegaram? Sim. Né? Então, eu me vejo, na verdade, diariamente fechando ciclos, abrindo ciclos, né? Porque é uma nova forma de pensar constantemente, é um se abandonar constantemente, mas é também um grande reencontro, né? Assim, a todo momento. Então, o que me toca, né, na maternidade, nessa finitude que a maternidade me trouxe, é a possibilidade do não encerramento. Sim. Da não entrega, né? Que eu vejo em muitas mulheres essa dificuldade, talvez pela falta de rede de apoio, talvez por essa falta de validação, né? Talvez pela falta, às vezes, até do conhecimento, né? Sim. É como se a gente não pudesse reclamar, achar ruim, porque precisamos ser gratos o tempo todo. E a autocompaixão onde fica, né? Então, eu me encontro nesse lugar me refazendo o tempo todo. É um encontro constante comigo mesma, né? Sim. Das minhas inquietudes. Eu fico pensando, a partir da tua fala, né? Quantos finais e quantos recomeços, né? E, ao mesmo tempo, não de forma encaixotada, né? Como isso talvez traga alguma confusão em alguns momentos, né? Sim. E inquietações, né? Esse lugar da mulher, né? Estamos aqui, eu e você, uma mulher que é mãe de 3, uma mulher que decidiu não ser mãe. De elaboração da finitude da mulher. Você acha que a mulher ela tem uma forma distinta de fazer isso, né? No consultório, a minha clínica, a maioria das minhas clientes são mulheres. Eu tenho homens, mas a maioria a gente vê, né, que as mulheres, elas parecem que buscam mais esse processo de autoconhecimento, fazem um contato mais fluido com as emoções, né? Você percebe que tem uma forma diferente de lidar, né? Essa mulher, ela lida de uma forma distinta, quando a gente pensa finitude, ela tem uma forma diferente? Sim, percebo. Né? E acredito muito nisso, assim, também. Porque é isso, né, Joana? Assim, pensar na finitude não é pensar no fim apenas como resultado, né? A morte, por exemplo, ou a mudança de alguma coisa na nossa vida, né? Ou um encerramento, por exemplo, de algum ciclo na nossa vida enquanto mulher, mas é de poder pensar nos processos, Sim. né? Até chegar nessa finitude. E esses processos são muito singulares, né? Assim, são muito
específicos de cada história, de cada mulher, né? Como essa mulher pôde atravessar essa vida, né? E que outros estímulos e que outros aspectos também fizeram parte e comporam a sua história. Então, Sim. é isso que vai determinar, né, os processos de finitude. Por exemplo, no luto, o luto ele não é um processo igual para todo mundo, né? O luto é uma grande adaptação a uma perda que sofremos, né? Seja para a vida ou seja para a morte, né? E esse processo de enfrentamento dessa dor vai depender da minha personalidade, vai depender da minha história de vida, né, com os dos meus recursos, né, familiares, que você tem desenvolvido, dos recursos de proteção que eu tenho, de enfrentamento, né? Assim, como é que eu passei por outras perdas, por outros fechamentos, por outros ciclos, e não só isso, mas assim, como é que eu estou hoje na vida, né? Porque eu acho que isso também é interessante a gente poder pensar. De que não somos prontos. Exato. Não estamos prontas o tempo todo, como também tem essa imagem da mulher, né? Exato. A mulher que está pronta, a mulher que dá conta, a mulher que toma frente, a mulher que é mãe e é isso mesmo, tem que fazer, tem que cuidar, a mulher profissional que tem que ir para a luta mesmo, assim. Mas em muitos momentos estamos atravessando situações de muita vulnerabilidade. Sim. E aquela força que eu encontrei anteriormente, eu posso não encontrar agora. Né? E tudo bem. Mas é muito interessante a sua pergunta, exatamente para que a gente possa se permitir agir, sentir, pensar e atravessar nossas finitudes de forma muito singular. Sim. Esses dias eu estava num atendimento com a cliente, Mila, e estávamos falando sobre processos de fechamento mesmo, de finitude. E eu me peguei olhando, ouvindo, né, a fala da minha cliente e pensando no que ela realmente estava fechando. Né? Ela trazia uma narrativa de um fechamento, mas na verdade o que ela estava fechando dentro de si, findando em relação às crenças que ela culturalmente, né, socialmente, todo aquele arcabouço de crenças de como a mulher tem que ser, né, e agora essa nova mulher que estava surgindo, né, e eu fico pensando, quando a mulher ela se vê diante de um fechamento, de um possível fechamento, né, um encerramento de ciclo, e se abrindo para outro, às vezes, quase sempre, eu acho que ela vai com muita dor, né, porque às vezes olhar para aquilo, ela precisa deixar alguma coisa, ela precisa fazer escolhas, ela precisa dar um novo formato a algumas coisas, né, é uma roupa que não serve mais, é um comportamento que não é mais útil no presente, né. Aí quando você fala, é importante validar a história e pensar essa mulher no presente, né? Eu acho que realmente esse é o caminho mesmo. Sim, que lindo isso, né? Da gente poder pensar juntas, porque me fez lembrar, você falou da sua paciente, eu me lembrei de uma paciente adolescente, né? Assim, no finalzinho da adolescência, que ela está começando a se dar conta da mulher que ela vai começar a se tornar. Sim. Dessa mulher que esse corpo, né, já está recebendo e sinalizando para ela, né? Tô chegando. Sim. E o quanto isso já tem trazido para ela, assim, vários questionamentos, né? Assim, poxa, mas eu vou deixar, né, assim, meus interesses, meus brinquedos, né? As séries que eu gosto, será que vai ser adequado ser isso? Então, ela tem começado a trazer isso, né? Assim, desse entendimento realmente, assim, e dos grandes rótulos, né? Que às vezes a gente sofre. Como se ela precisasse deixar aquilo para poder aceitar o outro que chega, né? E sem sentir, né? Sim. Acho que hoje a gente vem vivendo, né, Joana, assim, um grande fracasso nas relações, né? E isso tem prejudicado muito também a nossa saúde mental e a forma como a gente vem se olhando como sujeito, né? Como a gente vem, como é que eu posso colocar, sentindo, né, a nossa essência. Eu tenho recebido muitos pacientes assim com dissociações, né? Como se saíssem de si para se ver como observadores de si mesmo, sim. porque não toleram se olhar. O medo de sentir, né? Isso.
Medo é falar da história como se fosse de outra pessoa, né? Isso. Percebo muito isso também. É uma coisa mesmo desse cansaço, né? Mental, emocional que vivemos, né? O medo de sentir, o medo de conectar, né? Você falou da sua cliente e aí automaticamente penso novamente nos ciclos da mulher, né? Que vão, quantas finitudes a mulher vai vivendo ao longo de uma trajetória, ao longo de uma vida, né? São muitos processos que a mulher precisa dar conta de encerrar, de reiniciar, né? A menina, a mulher, a mãe, a velhice, né? O ninho vazio. O ninho vazio, separações, né? Morte, perdas, né? É um lugar, é uma seara muito subjetiva, né? Que a gente tem que ter muito cuidado mesmo, né, Mila, para poder tá junto, tá olhando para essas mulheres, né? Isso. Muito carinho, né? Assim, de poder abraçar todos esses ciclos, né? Sem tanta cobrança, né, Joana? Acho que o grande mal hoje nosso é essa não autorização do sofrer, né? Vem tornando a expressão das emoções muito difíceis, né? Assim, como se não fosse permitido. Então, atravessar esses tantos ciclos que você citou, né? Sem essa aceitação, sem esse acolhimento, sem esse entendimento de que eu posso me entristecer com essa mudança. Eu posso desejar mudar, mas eu posso sofrer por aquilo que eu estou tendo que deixar ir. Deixar ir, exato. Né? Então é muito delicado. Você acha que existem alguns caminhos assim que é possível a gente dizer caminhos de aceitação da finitude, dos processos de finitude? Ouvindo você, me parece, né, me toca muito como profissional também, mas também no lugar de mulher, a coisa da aceitação mesmo, né, e da possibilidade, da permissão, da autopermissão de poder sentir os processos, né, de finitude. Esses dias mesmo, uma colega muito querida nossa perdeu a mãe, né? E numa conversinha ali com ela, falando, não sabia se ia trabalhar, o que ia fazer no outro dia, eu digo, se respeite, deixe para ver, né? Sinta, não estique a cordinha demais não, veja como você vai estar, né? Não queira se antecipar. Porque eu percebo que nós mulheres, a gente fica nessa cobrança excessiva, né? Tem que encerrar, tem que resolver, tem que elaborar, tem que parar de sentir. Trazendo outro exemplo de uma mãe lutada que eu atendi, ela falava assim, eu tenho medo de esquecer, de parar de sentir. Tamanha essa pressão, né, que a gente vive de resolver, de dar conta, de fechar, de elaborar. Sim, sim. Como é forte, né, isso. Isso me toca muito, né? É uma coisa que realmente eu também ouço muito nos relatos das enlutadas que eu atendo. E me vem muito a sensação, Joana, assim, do quanto na nossa história, a história da mulher, né? A história da mulher na vida sempre foi essa, né? A gente foi objetificada, né? A gente foi submetida, né? A gente foi calada. Então, essa autocobrança que você está colocando, do ter que fazer, do ter que ser, do ter que elaborar, essa pressa, essa urgência que a gente se coloca e que as pessoas nos colocam, que a sociedade nos coloca, é reflexo ainda da história da mulher. Sim, né? De uma construção sociohistórica. Sociohistórica, né, cultural muito forte, onde parece que para a gente ser legitimada, aprovada, aceitas, né, a gente precisa estar elaborando, né, assim, dando conta, se refazendo o tempo todo, porque senão caímos no esquecimento, né, caímos na desvalorização. Sim. Né? E ainda isso é uma realidade muito forte para tantas e tantas mulheres que sofrem com relações tóxicas, que sofrem com abusos, com assédios, todas nós, Sim. de alguma forma, né? Então, quando você me traz esse relato, né, dessa pressão e dessa autocobrança, pensar nesses recursos é poder pensar primeiro, né, assim, que lugar eu posso me dar
né? Que direito eu posso me dar do merecimento, né? Para existir. Para poder sentir. Para poder sentir, para poder cuidar, para poder acomodar. Né? Eu nem gosto muito da palavra elaboração, porque dá a ideia de fechamento. Sim. E eu acho que a gente não se fecha, né? Acomoda. A gente vai acomodando as coisas, e a gente vai sentindo, e a gente vai reparando, e a gente vai se refazendo, se reencontrando. E nessa busca da aceitação, né, assim, que recursos a gente pode pensar daquilo que me faz bem, daquilo que me toca, que pausas eu posso dar para mim mesma, né? Seja um esporte, seja um encontro com uma amiga, né? Seja uma leitura, né? Seja uma viagem, seja um alimento que eu faço e ali eu me encontro com a minha infância, eu me reconecto com boas memórias. O que é que te traz de volta? Isso, né? Fica vindo os exemplos, né, na minha cabeça para a gente poder trazer isso aqui para um lugar mais assim, mais próximo da gente, né? Aí me veio duas coisas. Uma que eu queria lhe perguntar como é que tem sido para você mesmo, a Mila mulher, né? Viver esses processos de finitude como é que tu experimenta isso? Fiquei com a vontade de lhe perguntar. Mas fiquei também, uma outra coisa que me veio agora de uma outra cliente, né? Que hoje é uma mulher adulta, mas que precisou se despedir. É uma mulher adulta que ainda se vê em contato com algumas coisas da menina, né? E que às vezes fica atrapalhada com isso, né? E estava conversando com ela esses dias, ela falando assim, às vezes é como se a menina quisesse voltar, né? A menina quer chegar, quer voltar, quer sentar aqui, e eu não quero que ela chegue. Quem tem que estar na frente é a mulher adulta, né? E a gente estava conversando da importância dela poder, enquanto adulta, acolher essa menina que chega, né? Essa menina, e poder dar lugar a ela, mas entendendo que é a adulta que está conduzindo, né? Mas, enfim, só um parêntese. Me fala como é que tu tem experimentado na tua vida, né? Com todas as cobranças, com todos os papéis, com o lado, a mulher profissional, a mãe mulher, os processos de finitude. Sim. E se tu pode dar alguma dica, mulher, assim, como uma mulher, né, que está aí em várias áreas, pode estar vivendo sem desconectar, né, podendo olhar para os seus fechamentos, para os seus reinícios, para as suas acomodações, né? Sim. Nossa, isso me toca tanto, né, essa pergunta, né, porque acho que a sua pergunta já é uma forma de cuidar e de validar, né? Esses tantos papéis que nós assumimos e eu, enquanto Mila, né, assumo. Hoje, realmente, assim, tem sido um grande desafio, né? Para mim, assim, viver é uma grande missão, né? Mas tem sido muito desafiador, porque eu me percebo encerrando, né? Me encerrando constantemente e na necessidade de me redescobrir, assim, a todo momento, né? Porque com a chegada dos filhos, o casamento, né? A relação conjugal também vai trazendo para a gente alguns processos de finitudes, né? Do que é só meu, mas agora do que é do outro também e daquilo que agora é nosso, né? Os nós. Sim. E o trabalho, né? O meu trabalho ocupa um lugar assim muito especial na minha vida. Eu digo que é mais um filho. Sim. Porque me traz muita conexão com vida, né? Me traz muita assim energia, me traz assim um desejo, né? Assim, eu digo muito que o meu trabalho é o meu recurso de proteção. Sim. Né? É onde eu me abasteço, é onde eu me fortaleço, é onde eu me nutro. Então, não abandonar, né, essa Mila que é mãe, que é amiga, que é profissional, que é mulher, que é esposa, que é filha de Dona Marisete, né, de seu João, que é irmã, né, de agora meu anjo que mora no céu, né, meu irmão Milton, que foi um dos lutos muito significativos na minha vida, né? Então, eu já trabalhava com luto quando eu perdi meu irmão há 10 anos atrás, e isso me ajudou muito, o conhecimento, claro. Sim. Mas, acima de tudo, a rede de apoio,
né, a minha abertura de poder buscar realmente as ajudas que eu precisei, né? E de encontrar sentido, né? Porque a relação, e eu acho que isso é importante, né, Joana, assim, nas finitudes, as coisas, elas não passam na gente, elas ficam. Elas podem ter uma travessia, né? Mas elas ficam. Sim. O nosso corpo é um lugar sagrado, né? Que registra toda essa história, né? Então, por exemplo, respondendo a tua pergunta, passar por uma finitude para a morte, para mim, né, foi extremamente doloroso, sem dúvidas, né? Assim, isso repercutiu na minha saúde física, emocional, né? Mas eu pude ir buscando com o tempo sentido, significado, quando eu encontrei uma forma de me conectar com meu irmão, né? Eu pude entender que o vínculo é para sempre, é um vínculo continuado, né? E que a gente pode se encontrar a qualquer momento que eu quiser, né? E que a saudade vai contribuindo para isso. A saudade é a chama, né? Desse amor, na verdade. Sim. Então, isso me traz apaziguamento, calmaria, né? E dessa mesma forma eu tento levar esses outros tantos papéis. Sim. Né? Que maravilhoso que você está dizendo, né? A possibilidade de dar lugar até aquilo que dói, né? Conectar, que aí a gente consegue colocar tudo ali. Como você fala, né? Nada se finda realmente. Eu tenho dito, Mila, que eu falo muito assim nos meus escritos, né? Que é uma forma que eu encontro para findar muitas coisas que me doem, que me atravessam, né? Para desaguar. Eu digo que nada se finda, tudo se eterniza. A gente acaba dando um lugar, né? Isso. Então essa ideia de finitude, né? Eu acho que ela abre margem para muitas questões. E eu queria muito te agradecer, viu? Eu que agradeço você, né? E pensando em tudo que você colocou aqui, né? Na mulher que você é e naquilo que você representa pra gente. Joana, minha gente, ela é uma poetisa, viu? Então, assim, vocês que não conhecem a escrita dela, precisam conhecer. E agora eu vou deixar uma dica, né? Isso. Você me pediu. Deixe. Né? Vou deixar a minha dica para todas as mulheres que estão ouvindo esse papo lindo aqui, né, nosso, que vocês possam, né, acomodar todos esses processos que a gente vive, que a gente possa acolher, sem tanta briga. Eu digo muito isso, né? Vamos parar de brigar com as nossas emoções, vamos parar de brigar com aquilo que nos atravessa para poder sentir, acomodar e acolher, porque aí a aceitação vem. E a gente não fica nessa necessidade de ter que fechar para dar conta disso, de ter que findar para abrir outro processo que envolve energia, que envolve um esforço, né? Mas compreendendo que é um grande fluxo e que a gente está ali nessa travessia, né? Como um rio que corre e a gente precisa deixar correr. É isso. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Né?